É uma pena que o governo não pense na agricultura familiar, é uma pena que o governo não pense mais na reforma agrária, é uma pena que o governo não pense em dar garantia de vida àquelas pessoas que levantam 5 horas da manhã, sabe, vai para a roça, volta de tarde, sabe, e precisa, sabe, de um aporte do governo para que ele viva com uma certa tranquilidade, com uma certa garantia. Bem, olha, o que é importante lembrar é que nós não podemos aceitar o discurso do governo de que o problema dos alimentos é por conta do coronavírus. É mentira. A crise de alimento, a falta de determinados produtos já vem desde antes do coronavírus. Vem da irresponsabilidade de pessoas que governam, que são pessoas que nascem nos grandes centros desse país e não têm noção de como é que vive o povo na periferia do país. Não tem noção como é que vive o povo nas pequenas cidades desse país. Então, as pessoas não governam para o Brasil, as pessoas governam para quem pode ir a Brasília reclamar os seus direitos com o governo. Veja uma coisa importante que nós temos que falar. O Brasil não pensa em segurança alimentar. Segurança alimentar é uma coisa tão nobre que é a arma mais poderosa da sustentabilidade de um país. Um país ele pode ter ouro, ele pode ter diamante, ele pode ter petróleo, ele pode ter o que ele quiser. Ele tem que produzir comida. E ele precisa ter um estoque regulador para enfrentar adversidades. Sabe? Deve ser assim no mundo inteiro, no mundo inteiro. Você sabe, Cláudio, que uma das coisas que marcou muito a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial é que uma das razões pelas quais a Alemanha perdeu a guerra foi a falta de combustível. Né? Acabou o combustível e a Alemanha não tinha combustível. Tentou produzir gasolina de carvão e não deu certo. Ou seja, a mais importante do que o combustível hoje é a comida. Sabe, você pode ter um grande exército, você pode ter as melhores bombas, os melhores canhões, os melhores aviões. Se você não tiver calorias e proteínas para o teu soldado comer, você vai perder a guerra. Então, qualquer governo, em qualquer país democrático do mundo, e qualquer pessoa que tenha juízo perfeito, ele sabe que uma das coisas básicas para dar sustentação, para dar garantia e tranquilidade a um país é a gente ter uma política de segurança alimentar. Então, significa que você não pode deixar exportar aquilo que você não tem para atender o mercado interno. Você não pode continuar exportando carne e o povo brasileiro não tendo carne para comer. Você não pode permitir que exporte o arroz e o povo não tenha arroz para comer. Ora, o governo pode estabelecer políticas de incentivos ao pequeno produtor para que ele se sinta motivado a plantar. O governo tem que garantir um preço mínimo para que ele tenha mercado e não fique refém dos atravessadores. Tudo isso são políticas perenes que um governo democrático tem obrigação de fazer. Todo e qualquer cidadão tem que dormir e acordar sabendo que não vai faltar comida para ele e para os seus filhos. Ou seja, e no Brasil, lamentavelmente, a fome voltou. Não sei se vocês estão informados, mas a ONU tinha acabado, sabe, tinha tirado o Brasil do mapa da fome em 2013, a fome voltou no Brasil, são quase 15 milhões de pessoas, outra vez, passando privações, muita gente, muitas mulheres. Eu lembro disso porque acontecia com a minha mãe, o Cláudio. Muitas vezes a mãe não come para não tirar a comida dos filhos. Muitas vezes a mãe não janta para dar janta para os filhos. Ela não almoça para dar almoço para os filhos. Isso voltou a acontecer no Brasil. Voltou a acontecer no Brasil por pura irresponsabilidade das pessoas que pensaram e arquitetaram o golpe contra a Dilma, essas pessoas que não pensam no Brasil, essas pessoas que pensam no seu posto, ou que pensam, sabe, na sua categoria, ou seja, que pensam na elite brasileira. Então, nós estamos vivendo essa situação, sabe? Nós vamos ver se começamos uma briga agora para que a gente possa restabelecer, sabe, a capacidade produtiva desse país naquilo que são os alimentos básicos para o nosso povo. Não pode faltar incentivo do governo.